Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, que estamos mais uma vez reunidos em Seu nome, querido Pai, querido Mestre Jesus, e assim vamos nos agradecer, vos louvar pela graça da vida que nos concedeste, e por isso estamos juntos nesse instante. Estamos chegando, nos reunindo para o Evangelho, para a Joana de Ângeles, para ouvirmos um pouco mais sobre nós mesmos, para ouvirmos as orientações, tudo aquilo que de bom podemos realmente retirar daquilo que nós participamos em nossos encontros. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Que sejamos sempre tão amigos, alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a Tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente todos os nossos caminhos, segundo a Tua vontade. Que assim seja, por Sua graça, agora e sempre. Boa noite a todos. Olha aqui, boa noite, Denise Rosa, boa noite, Bárbara Santana Nery, Judélia Lima, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Alzira Crepaldi, boa noite, Pique Graciano, boa noite para você, boa noite para o Ernesto, boa noite para todos vocês. Então, estamos iniciando aqui, olha aí, boa noite, seu Carlos Santana também. Estamos iniciando juntos, né, nosso encontro desta quinta-feira, acalorada quinta-feira, aqui no estado de São Paulo, nessa região toda, né? Esse sol brilhante, maravilhoso aí sobre nossas cabeças assim como eu com poucos cabelos, mas fundamental para a nossa vida, para a vida de todos os nossos queridos vegetaizinhos, que são fundamentais para nós, né? Então que a vida se faça presente pelo sol sempre presente, e pela chuva que vem e vai chegar assim, para também nos refrescar. Por isso, agradecendo sempre a todos vocês, estamos iniciando nosso encontro. Eu e Sérgio esperando que seja tudo bem com vocês, saúde, família, trabalho, amigos, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia. Então, nosso boa noite para vocês, e hoje nós vamos ver então aqui no Evangelho, os sãos não têm necessidade de médicos, né? Dentro do capítulo Não Deixa a Candeia Sobre o Alqueire. Perdão. E assim nós vamos ver no Evangelho hoje, claro, que nosso querido Mestre veio para aqueles que precisam. Assim como nós vamos ao médico quando nós precisamos. Isso quando não ficamos esperando demais, né? Mas precisamos e sempre vamos, sim. E assim, amigos, temos também Joana de Ângeles, e hoje Joana de Ângeles, dentro do livro Vida, Desafios e Soluções, vai falar para nós sobre obsessões. E não só obsessão espiritual, não é? Mas aquela obsessão que também muitos de nós têm por pessoas, coisas, objetos, são obcecados. Vamos ver o que a Joana vai falar para nós. E ela começa assim, olha. Toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas, converte-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica. Pois é, ficarmos obcecados, ter aquela obsessão, não tem bons resultados, infelizmente, e a gente sabe muito bem disso. Mas Joana vai falar para nós daqui a pouco, depois do Evangelho. E vamos então cumprimentando aqui os aniversariantes, eu aqui, o que eu tenho no meu Facebook, vocês aí, com todos os seus aniversariantes também, não é? Amigos, familiares, enfim, todos. Aqui eu tenho, olha aí, o Ori Pombal Nunes Franco de Salvador, na Bahia, Nona Sabino, Goiânia, Goiás, Mané Calixto, conhecido nosso lá dos tempos, quase memoriais já de juventude. Grande abraço, Manel, Deus abençoe você, a família, todos vocês, viu? Também conosco Marirene, Silvio Emanuel e o Dilmar Ramos, que não tem aqui as cidades. Mas para todos vocês, né? Aquele abraço de todos nós, nossos desejos de muita saúde, felicidades, caminho do bem sempre, uma vida longa, saudável,
produtiva e, acima de tudo, construída para a nossa evolução espiritual também. Não é só material, mas principalmente espiritual, né? A gente bem sabe disso. Por isso, amigos, vamos iniciando o nosso encontro daqui e mais alguns de vocês aqui também já chegaram. Cecília Tiliac também deixando seu boa noite. Nossa prezadíssima Cacilda Cassiano também deixando aqui boa noite a todos nós com as bênçãos de Deus, né? Com toda certeza. E também a Inês Cavilha, que aqui está conosco. E nós temos aqui também já alguns likes. Olha aqui, Maria Alice dos Santos, Inês Cavilha, Carlos Santana, Cacilda Cassiano, Denise Holland, Ivana, Santa Rosa do Espírito Santo, Alzira Crepaldi, já deixando também seu like por aqui registrado. Isso colocado, vamos para o nosso Evangelho, vamos sim. O Evangelho de hoje nos traz aqui a passagem de São Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 12. E diz o seguinte, o Evangelho. Jesus estando à mesa na casa desse homem, que era Mateus, aí vieram muitos publicanos, pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos, por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes, os sãos não têm necessidades de médicos, mas os doentes. Evangelho de São Mateus. E aqui nós vamos ver então o que o Evangelho nos fala, sempre lembrando que os publicanos eram aqueles cobradores de impostos, né? Cobradores de impostos, os publicanos, como os portageiros também o eram. E eram detestados. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém gosta, né? Por falar nisso, está no mês, né, do imposto de renda, né, gente? Pois é. Leãozinho aí está assim, afiando as garras sobre nós. Mas faz parte, vamos lá. E o Evangelho então nos fala. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis e de boa fé, porque para ver, e não porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não têm necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo, sim. Admita-se, por vez, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece que disse que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e os deixa livre para usá-las, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-los, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão
não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou a desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos, e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sob a mediunidade. Evangelho de hoje. Os bons não precisam de médium. Falando dos médiuns, essas últimas palavras aqui são fundamentais. O bom médium não é, pois, aquele que se comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. Aí vem a pergunta, né? Mas como ser simpático aos bons espíritos? Como, né? Ora, é fazer aquilo que nosso mestre falou. Ou mesmo aquilo que, vamos dizer, a gente pede, né? Nas nossas preces, no encerramento, quando fala, né? Quando nós pedimos para Deus abençoar, nós não pedimos nem assistência, porque eles assistem quando assim o merecemos. Então nós pedimos sempre para Deus abençoar esses bons espíritos que se aproximam de nós por nossos bons pensamentos e por nossos bons atos, considerando sempre a palavra também como um ato, porque ela é transmitida, não é? Então, não precisa dizer mais nada. Aqui no... Opa, voltamos. Pois é, deu um tilt. Quando eu falo aqui no texto evangélico, né, sobre médico, necessidade de médico, Jesus veio para aquilo que necessitavam mesmo, né? Tanto que ele aqui fez todo o seu apostolado com os pobres, os estropiados, os infelizes, a gente sabe bem disso. E o Evangelho aqui ele é bem claro quando fala para nós também que Deus dá todas as oportunidades para nós, né? E a mediunidade, e assim levando para o campo da mediunidade, tudo aquilo que foi aqui dito, a mediunidade é mais uma das habilidades que nos é dada, além do fato de podermos ver, podemos ouvir, falar, podemos alimentar. Então, os sentidos que nos foram dados. A mediunidade é mais uma possibilidade de nós desenvolvermos nossa capacidade de entendimento de nós mesmos, né? E aí vem aquela questão também, como que se diz, né? Mas por que se dá tantas vezes e tantas vezes a mediunidade para aqueles que não sabem usar, abusam dela? Mas como que nós vamos dizer quem realmente a merece? Nós temos condição alguma de julgar alguém? Se muitas vezes nós cometemos nossos erros, não julgais para não serem julgados, é a palavra evangélica. Então Deus distribui para todos aqueles que na realidade vão necessitar para o seu aprendizado, necessitar para também o seu trabalho, o seu apostolado, nas comunicações e atendendo os nossos irmãos que são, sim, necessitados tanto quanto nós. Agora, é como aos outros sentidos, o que nós fazemos com a visão, o que nós fazemos com a nossa audição, com o nosso paladar, o que nós fazemos é responsabilidade de cada um de nós. Todos nós, basicamente, temos os mesmos sentidos, mas os usamos de uma maneira toda particular. Aqueles que têm, é claro, aqueles que não têm audição, não ouvem, portanto também não vão falar, não falam, não aprenderam outras maneiras de se comunicar, por gestos, libras, etc., o braille para aprender a ler.
Aqueles que não enxergam desenvolvem outras habilidades, audição, olfato, paladar, muito mais do que nós que normalmente estamos aqui. Então, nem todos temos nossas habilidades, nossos sentidos em plenitude. E até a própria idade vai diminuindo a capacidade dos nossos sentidos, a gente sabe disso. Mas enquanto eles estão ativos em sua plenitude, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos com eles, assim como a mediunidade. Mediunidade é dada gratuitamente para ser usada gratuitamente para o nosso próprio aprendizado e elevação. Agora, quando saímos da rota, não é, que é a rota ideal para o exercício da mediunidade, nós vamos, claro, sofrer as penalidades dela. Primeiro que vamos fazer coisas erradas já de cara, na essência, então temos essa responsabilidade. E segundo, pelo mau uso mesmo, né? Mau uso. E aí nós temos casos e casos que a gente bem conhece, mau uso da mediunidade, de onde Deus está aí, né? Para nos exemplificar também, e muitos outros casos. E o mais é retirar os bons espíritos, né? Vem fazendo tanta coisa errada. E mais do que fazer coisa errada em função dos outros também, está fazendo e se prejudicando a si próprio. O prejuízo maior é nosso, é daqueles que realizam o erro. Né? Então precisamos sim tomar todo cuidado com tudo aquilo que nós fazemos, porque senão nós vamos precisar dos médicos para as mais diferentes atividades. E aí, como se diz, o prejuízo vai ser todinho nosso. Deus nos dá todas as possibilidades de nós levarmos uma vida adequada, saudável, boa, né? Dentro das orientações evangélicas, dentro daquilo que nosso Mestre Jesus coloca para nós. Mas claro, eventualmente vamos encontrar dificuldades, uma ou outra, que vai dificultar essa nossa caminhada. Mas nós precisamos estar cientes de que os erros têm responsabilidade, todos eles trazem responsabilidades para nós, maiores ou menores, segundo até os danos que vamos causar com nossas atitudes. E aí nós vamos precisar e vamos ter que passar por aquilo que nós chamamos, né, pelos efeitos das causas que os geraram. Erros exigem reparação. Quando nós erramos especificamente contra um ou outro, já começamos e devemos sim começar dando uma baixada do nosso orgulho e acertar, pedir perdão, para que se restabeleçam até a questão do relacionamento, mas, acima de tudo, para o nosso saneamento espiritual, para não ficarmos com esta mancha e levarmos para o plano espiritual, além daquelas que nós já sabemos que temos. Todos temos, não adianta se arvorar. Eu sou filho de Deus e não tenho. Aqui entre nós, basicamente, quem não tem é nosso mestre que está aqui. Os demais, todos têm. Mesmo tantos aqueles nossos irmãos queridos que estão no plano espiritual, né? Lá em nosso lar, por exemplo, que auxiliam e tanto trabalham, eles também têm sim seus probleminhas. Não vamos nos iludir, não. Estão trabalhando firme, mas como eles mesmos dizem, de vez em quando é preciso mesmo reencarnar. Pela sua qualidade espiritual, quando reencarnam, claro, vão vir aqui para nos auxiliar e trazer coisas boas. Então precisamos pensar nisso, né? Começar a modificar um pouco todas essas nossas atitudes que não são boas e que nós sabemos que não são boas. Nós temos que ter consciência de virtudes pelas quais precisamos melhorar, dar um plus, né? Dar um upgrade, como se fala hoje, mas é tarefa de cada um. Ninguém vai realizar aquilo que eu, Ailton, preciso fazer. Sou eu mesmo. Nem que ninguém tem que fazer. Para que não precisemos mais de médicos. Para que sim, estejamos cada vez mais saudáveis, mais sãos, segundo o próprio conceito da religiosidade, daquilo que o Evangelho nos traz. Né? É como Jesus disse, ele não veio para os sãos, veio para os doentes. E nós estamos precisando dele ainda. Todos nós. Oremos para que, por nossas atitudes, cada vez precisemos menos dele. Não é? É isso, meus queridos. Que Deus, então, nos abençoe, nos auxilie, nos fortaleça nas nossas decisões diárias. E aqui vamos, então, dando boa noite. Olha aqui o nosso querido João Bosco Barbosa, lá de Belém do Pará, amigo também, né? Nosso, que já esteve, inclusive, aqui em casa, recebemos com muita alegria. Quando quiser, a casa está aberta, viu, Bosco? Grande abraço. E aqui, dando boa noite, que Deus abençoe todos nós, filhos do mesmo Pai, né?
sempre recebemos tudo aquilo que é necessário para nós bem caminharmos nessa vida, né? Então, um grande abraço. Também aqui, Luzia, ele falando Luzia Pereira, o Roberto Ribeiro também dando boa noite, né? A Vilma Marim. Então, queridos amigos, a Sandra Oliveira Vita, a Sônia Martins, Erickson Falcão, a Leni Souza, Márcia Siqueira, para todos vocês, nosso grande abraço. Sejam todos bem-vindos, né? Todos abraçados aqui por mim, pela série, estamos juntos nesse nosso encontro para ouvirmos mais do Evangelho, conseguirmos captar mais coisas importantes para todos nós. E olha aqui, temos mais, vocês que já deixaram aqui o like, né? A Maria Falabretti, a Luzia Pereira, também a Sandra Oliveira Vita, a Judélia Lima, Cacilda Cassiano, também o Roberto Ribeiro, a Marta Dourado, João Bosco Barbosa, Vilma Marinha, Adelina Silva, Cristina Miranda, César Galtério, Paulo Cardoso, Erickson Falcão, Josilda Rampazzo, Leni Souza também, mais de vocês, né? Então, um grande abraço para todos vocês. E em falar na Josilda, eu me lembrei, porque a Josilda distribui os carnezinhos lá no Paz e Amor, né, na casa. Paz e Amor está fazendo pizza para o dia 19 agora de março, que é feita na casa, no próprio dia, com material de qualidade, feita por nós, que vamos lá trabalhar no sábado de manhã e à tarde está à disposição. Então, quem assim desejar, R$ 35,00, né? Nos sabores de lombo, mussarela, 4 queijos, calabresa, sabores tradicionais, né? Que estão à disposição de vocês. Qualquer coisa é só encomendar para aqui de Americana, só passar no centro lá e pegar e a gente combina aí a maneira de pagar, acertar, isso não tem problema não. Mas para auxiliar a manutenção da casa, né? Que sempre há despesas e ainda, como todos nós particularmente, ainda estamos sentindo efeito da pandemia, as casas, todas as casas de oração, igreja também sentem. E precisamos, como se diz, nos virar. E vamos tentando. E vamos ver o que Joana nos fala então? Vamos ver aqui. Vamos lá. E vai falar para nós de obsessão, hein? Olha só. A gente fala coisas importantes para o nosso dia a dia, para todos nós. Toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas converte-se em estado perturbador do comportamento, empurrando o indivíduo para os transtornos de ordem neurótica, assim como psicótica. Esses procedimentos que podem preceder a existência atual, como surgir durante a viginatura do momento, decorrem das ambições desmedidas, dos desregramentos comportamentais, dos anseios exagerados que afetam o metabolismo cerebral, propiciando a produção descompensada de enzimas que afetam a harmonia do sistema nervoso em geral e do comportamento em particular. Vejam só. Esses comportamentos então que nós vemos, são basicamente da mente. Alteram toda a constituição do nosso corpo e prejudicam. À medida que constitui imperativo dominador, tornam-se obsessões que passam a inquietar o indivíduo, levando-o a estados mais graves na área de saúde mental. Surgem então as obsessões compulsivas, os estados de fragmentação da personalidade e a um passo da degeneração do comportamento. Outras vezes, trata-se de fenômenos que procedem de outras existências, nas quais o espírito malogrou, sendo objeto de conflitos profundos ou de circunstâncias agressivas, que lhe danificaram os equipamentos perispirituais, ora modeladores das ocorrências doentias. Podemos trazer de encarnações anteriores esse tipo de comportamento obsessivo em nós, e nem tanto por influência espiritual durante essa encarnação, mas próprio nosso. Comportamentos obsessivos anteriores que ainda têm influência sobre o nosso tipo, nosso caráter, coisas que falhamos anteriormente e ainda trazemos resquício, não é? Paralelamente, em razão de condutas extravagantes no campo da ética e da moral,
das ações mentais e comportamentais, aqueles que se fizeram vítimas, embora vivendo em outra dimensão, na esfera espiritual, sintonizam-se com o responsável pela sua desdita e dão curso a perseguições, ora sutis, ora violentas, no campo psíquico, e se instalam outros motos, uma maravilha, né? Então vamos ver novamente isso daí. Paralelamente, em razão de condutas extravagantes, no campo da ética moral, das ações mentais e comportamentais, aqueles que se lhes fizeram vítimas, embora vivendo em outra dimensão, né, na esfera espiritual, sintonizam com os responsáveis pela sua desdita e dão curso a perseguições, ora sutis, ora violentas, no campo psíquico, e se instalam outros tipos de obsessão. Essas, portanto, de origem espiritual, em face da presença de faculdades mediúnicas no paciente, que passa a sofrer constrangimentos mais diversos, até derrapar nos abismos da alucinação, do exotismo, das alienações mentais. Vejam que Joana, que fala com relação a esse comportamento, tanto quanto obsessivo que nós temos, ele pode ter origem não só, claro, desde como nós vimos esse último caso, daqueles que prejudicamos em outras encarnações e que ficam à procura para se vingar. Mas são processos nossos, espirituais nossos. Encarnações anteriores que éramos assim já, um tanto quanto obcecados por coisas, por pessoas, por situações, enfim, que ficávamos obcecados, nós trouxemos espiritualmente ainda para essa encarnação. E essa tendência, tanto quanto obsessiva, acaba se manifestando no nosso dia a dia hoje, em que nós aqui estamos. Então, por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas obcecadas em excesso. Estar obcecado já é ruim. Obcecado em excesso, então, não vamos nem falar, né? Vamos ver o que seria até um obcecado em excesso. Mas as consequências não são boas. Porque elas ficam obcecadas por pessoas, então aí imagine o que pode acontecer. Obcecadas por coisas materiais, né? Aquilo que parece que faz parte da vida delas. As pessoas ficam obcecadas por joias, por roupas, por objetos de casa. E isso acontece muito. E acaba, muitas das vezes, por essa obsessão, ali magnetizando com essas obsessões objetos, coisas, e ficam essas impressões naquilo que a gente chama de psicometria, né? E muitas vezes aqueles que têm aquela mediunidade mais aflorada, mais sensível, sentem-se incomodados com esses objetos, essas coisas, por terem ali as impressões negativas e possessivas que já vêm de outras pessoas. Isso acontece, pode acontecer sim. Mas falando em o termo de obsessão, então a gente conhece muitas vezes, podemos até conhecer pessoas que são obcecadas, pessoas obcecadas por pessoas. E aí, nesse caso, acabam se julgando donos, acabam se julgando senhores da verdade absoluta e podem ter consequências muito ruins. E quantos casos acontecem assim? E podem terminar, infelizmente, em agressões físicas, violentas e até assassinatos, como bem sabemos. E, paralelamente a isso, os outros casos de obsessão, que são espirituais, e coisas que erradas que fizemos anteriormente, e nossos irmãos no plano espiritual ficam nos procurando para que prejudicar o nosso dia a dia. Pode também acontecer. Joana continua. Ninguém foge da própria consciência, que é o campo de batalha onde se travam as lutas da reabilitação ou os enfrentamentos da regularização de atitudes malsãs. Ninguém foge da nossa própria, nós não fugimos da nossa própria consciência. Nós somos senhores e sabemos dos nossos erros, muitas vezes das nossas leviandades. Então, quando a gente fala, né, que nós conhecemos sim como estamos com relação àquelas virtudes que tanto se fala, como que está a nossa paciência, a nossa tolerância, como que está a nossa indulgência, fraternidade, solidariedade, tanto, como está? Nós temos a consciência. Sabemos que precisamos melhorar, mas para melhorarmos, aí precisa sim que se instale a atitude de querer resolver. Por isso,
ainda são o controle mental e a educação do pensamento que podem representar a eficiente terapia de prevenção de distúrbios, como a curadora para os processos de ordem espiritual, desde que, alterando a faixa vibratória por onde transitam as ideias, seres superiores elevam-se, ficando indene a sintonia com os seres atrasados, e se negativas, passando a frequentar os níveis onde se encontram e se degladiam as energias e sentimentos em constante litígio, vinculando-se a essas emissões deletérias que terminam por afetar o organismo físico e os complexos mecanismos mentais responsáveis pelo conjunto produtor da saúde. Quando se instala processo obsessivo, leva de roldão, leva na avalanche, leva no tsunami, né? Leva na enchente, corpo e mente. E tudo acaba se perdendo. Por isso eu preciso muito cuidado e muito critério. As obsessões que resultam de traumas psicológicos, de conflitos de profundidade, de insuficiência de enzimas neuronais específicas, surgem também da interferência das mentes dos seres desencarnados, interagindo sobre aquele aos quais são direcionadas em processos perversos de vingança. Sempre ação de nossos irmãos atrás de nós por erros que cometemos anteriormente e podemos nos tornar vítima deles se não estivermos vigilantes. Daí a extrema importância do controle dos pensamentos, procurar estar sempre com pensamentos mais adequados e fugir de pensamentos negativos. Sempre. Quando elevamos nossos pensamentos, como nós falamos, estamos procurando e sintonizando com espíritos de ordem mais elevada. E estamos assim nos protegendo. A saúde exige cuidados específicos que lhe podem e devem ser dispensados, a fim de manter-se inalterada ou, quando afetada, esforços especiais para reconquistá-la, sob a orientação especializada na área médica, tanto quanto direcionamento espiritual, a fim de realizar o seu mistério, que é auxiliar o espírito encarnado na sua viagem celular, como nós estamos, não é? Temporária, a caminho da plenitude que pode ser antevista na Terra, porém, somente desfrutada depois da reencarnação, quando os implementos corporais, sujeitos ao mecanismo degenerativo da própria matéria, não mais se encontram sob os imperativos da lei de entropia e da fragilidade que é constituído. Então, precisamos cuidar sempre de nossa saúde aos sintomas, né? Porque, como disse, porque nós estamos reencarnando e desencarnando, reencarnando e desencarnando. Precisamos reduzir essa quantidade de encarnes e desencarnes, e só conseguimos fazer quando melhoramos a nós mesmos, que é uma tarefa, atribuição absolutamente nossa. Então, todo cuidado é pouco, como nós vimos aqui pelo que disse Joana de Ângeles. Bons pensamentos sempre, procurar estar com a mente clara, limpa, tranquila, serena. E auxiliar aqueles que assim também não pensam, mas que faz parte da caridade também, levarmos esses bons ensinamentos. Que Deus nos auxilie, como sempre tem nos auxiliado, a cumprir essa santa missão que é auxiliarmos uns aos outros. Vamos vigiar nossos pensamentos e procurar sempre equilibrá-los e fazer com que as virtudes necessárias possam ser sempre mais implementadas em nossa própria consciência. É o que Joana nos traz hoje, queridos amigos. E nós temos aqui então os aniversariantes: Ouri Pombal Nunes Franco, Dona Sabino, Mané Calixto, Maria Irene, Silvio Manuel, também Dilma Ramos, que mandamos o nosso abraço, nossas vibrações positivas e saúde, uma longa jornada aqui conosco. Também para todos aqueles nossos, né, particulares, aniversariantes sim, familiares, amigos, etc. Vamos então para o nosso encerramento, né? Aqui nós temos aqui a Márcia Miranda. Espero que seja minha última reencarnação. Oremos, né, Márcia? Que olha, eu acho um pouco difícil pelo jeitinho que nós andamos aqui ainda nesse planeta, né?
Mas pensamento positivo é tudo, viu? Faz muito bem. Pensamento positivo sempre. Mas não deixe de trabalhar os bons sentimentos, as boas virtudes, sempre. Márcia Miranda, né? Então conosco, a Márcia Siqueira também, a Rosa Maria Moraes Zuinha, boa noite, o Romo de Magalhães, também conosco. E a gente agradece sim a presença de todos vocês. E vamos então aqui falar os nossos nomes dos nossos queridos amigos que vão conosco. Então levar seus pensamentos positivos até nosso Pai, pedindo fortalecimento, aquilo que nós necessitamos. Né? Não adianta ficar exagerando em nossos pedidos que recebemos sim o que nós precisamos para o exercício da nossa encarnação. Vamos sim pedir com muito carinho pela Aline de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, André Luiz de Camargo Gonçalves, Ariel Bichur da Lazenha, Roninho Frossar, Carla Facioli, Carlota Pinheiro, Cláudio Calé Filho, Delcio Belmontes da Silva, Douglas Constâncio, Ilha Menezes, Eliana Saldanha, Eliane Silva. Também L. de Andrade, Eliel Fernandes da Cruz, Estela Secomando, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Giovanni Bruno Jorge, Gustavo Martins Maluf, Irondina Pereira Rodrigues, Jaime Facioli, Juliana de Miranda Vitorini, Karen Furlan, Laerte Aparecido Oliveira, Laís Brito Ferreira, Leonice Pinheiro de Oliveira, Lúcia Raimundo, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Antônia Guizeli Trabalho, Maria de Fátima Fagundes, Natália Régia de Medeiros, Miguel Antônio Pinheiro, Milton Ortolã, Mirella Colucci, Milton Paulo Mauades, Marvioto, Otávio Jacomini, Pedro Henrique Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castellanelli, Kizuraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rovanini Colucci, Rubem Jorge Barbosa, Sérgio Zamperlin, Solange Cocota, Marco Pontes, Cecília Aparecida Antonello, Viviane Leal, Eliana Saldanha, Zulei Cabrum, Maria da Conceição Araújo Carneiro, Cissa Santos, Lívia Robes de Camargo, Guilherme Robes de Camargo, Lourenço Ayrton Massuti, Eduardo Martins Massuti, Márcia Godoy Massuti, Celso Bueno, Márcio de Oliveira Silva, Ricardo Garcia e todos que vocês mentalizem levar então nossos pedidos até nosso Pai, que está sempre nos ouvindo. Então vamos, meus amigos, nesse início, tranquilizar corpo e mente, um pouquinho, bons pensamentos para a nossa conversa com o nosso papai. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, Pai querido, que estás no céu, estás conosco, em nossa consciência, querido Mestre Jesus, sempre conosco. Aqui, seus filhos reunidos, Pai, vos agradecem por podermos estar juntos sim nesse instante, levando a vós nossos pedidos, nossos agradecimentos, levando a vós nosso amor. Por isso, Pai, nós felizes por podermos aqui estar, juntamos esta alegria toda nossa, a alegria dos aniversariantes desta data, dos pais que hoje acolhem seus filhos em seus braços, dando a oportunidade de vir neste mundo, também para que possam recuperar o seu espírito. Por isso, Pai, abençoa a todos aqueles que estiveram conosco, nossos entes queridos, familiares, amigos, agora no plano espiritual, porque foi chegado o seu tempo, e a eles agradecemos a companhia e tanto aprendizado repartido. Abençoa, Pai, encaminha ao bom caminho sempre, esses nossos irmãos que aqui nos deixam hoje, voltam ao plano espiritual e sabemos teu consolo no coração de familiares e amigos que aqui ficam entristecidos. Este mesmo consolo, esse mesmo fortalecimento é pedido por todos nós para esses a quem demos os nomes, que mentalizamos, pois são nossos irmãos aqui encarnados, que necessitam, que querem sim prosseguir firmes na jornada junto conosco,
propiciando assim nossa evolução espiritual. Assim como nossa família, que se reúne sempre sob o mesmo teto, familiares nossos, aos quais todos nós precisamos tanto nos ajustar. Abençoa todas nossas famílias, famílias de todos os seus filhos. Abençoa este planeta que tanto precisa de bênçãos, tanto na sua constituição animal, vegetal, como na parte moral, parte econômica, política, social. Tantas guerras desestruturando seus filhos, Pai. Coloca assim mais amor no coração de todos esses que decidem, para que vejam tantos danos causados a seus filhos, nós, seus irmãos. Abençoa, Pai, todos os profissionais da saúde que trabalham por todos. Abençoa esse trabalho que nós temos. Abençoa, sim, nosso ambiente de trabalho, aqueles que nos dão trabalho. E abençoa e auxilia todos os nossos irmãos que perderam o trabalho, que buscam um novo trabalho para o seu sustento, sustento de sua família. Auxilia, Pai. Auxilia todos em nossas casas de oração, onde vamos nos louvar. Auxilia, sim, sempre a todos nós, purificando esta água que bebemos, fluidificando, abençoando para nosso equilíbrio e que nós consigamos preservar. Tanto já prejudicamos essa água que é fundamental para nós. E por isso, Pai, levamos a vós esta prece com todo carinho e amor e assim dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, desse mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. E que assim seja, Pai. E nós humildemente vos pedimos teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia, sempre conosco. Conosco que nos reunimos e com todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, neste mundo ou em todas as moradas, nesse seu universo. Abençoa-nos a todos, fortalece-nos para as dificuldades do dia a dia. Abençoa nosso lar, onde agora estamos, os lares de todos os seus filhos, aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor, que colocamos em nosso coração e que distribuímos a todos. Por isso abençoa nossos anjos da guarda, nossos anjos guardiões, bons espíritos, que vêm a nós, nos auxiliam por nossos bons atos, boas palavras, bons pensamentos. E abençoa, ilumina nossos irmãos que não encontraram ainda seu caminho, o caminho da luz. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Pai, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus, sempre conosco. Honra, louvor e glória a vós, por toda a eternidade, que assim seja, Pai, por vossa graça, agora e sempre. E assim vamos agradecendo a todos vocês que estão conosco, participando desse encontro, desse momento, hoje no Evangelho. Jesus não veio por causa dos sãos, não, veio por nossa causa, todos doentes do Espírito. E depois Joana de Ângeles falando de uma de nossas doenças, que é a obsessão, fixação, coisas que nós temos e que precisamos ter e por pessoas também, nas quais muitas vezes nos achamos donos e tantos tomam atitudes terríveis. Raciocínio, pensamento, bons pensamentos sempre nos auxiliam e que seja o caminho para a nossa mente estar em paz, serena sempre.
E assim, pedindo, né, a serenidade, as bênçãos do nosso Pai, que ilumine nossos lares todos, eu e Célia vamos nos despedindo de vocês, agradecendo a companhia, mandando um beijo grande para todos vocês, esse abraço, coração a coração de sempre, acolhendo os seus. E amanhã estaremos de volta com a graça de Deus, permissão do Pai, a bênção dele, e que tenham todos uma linda noite, viu? Muita paz, harmonia, uma ótima sexta-feira, de muita luz e boas realizações. E amanhã estaremos de volta. E que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Claro, esteja sempre conosco. Com muita alegria, falamos para todos vocês uma bela noite. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Até amanhã. Tchau.